Olá pessoal, eu sou o pastor João Pitaluga e gostaria de ler um texto aqui na Palavra de Deus que se encontra no livro 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Amados, eu vejo o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. A misericórdia de Deus, ela é infinita. E a Bíblia diz que ela se renova a cada dia, a cada manhã. Essa misericórdia de Deus se renova concernente ao homem, sua criatura, sua feitura. Mas, além de ser um Deus misericordioso, se trata também de um Deus de justiça. Ele ama a justiça. E o texto que nós acabamos de ler aqui mostra que quando o povo de Israel saiu do Egito, ele foi perseguido duramente pelos seus inimigos do deserto. O povo de Israel foi duramente perseguido pelo povo no deserto, por inimigos. E um destes inimigos eram os amalequitas, que tinha como seu rei Amaleque. Então veja bem, esse povo, eles buscavam perseguir o povo de Israel no deserto, matando, sacrificando aquele povo. Mas Deus, que tudo sabe, tudo vê, viu como eles eram obstinados perseguidores do povo de Deus. E a Bíblia diz assim: não toqueis em meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. A palavra de Deus fala que Deus um dia levantou um homem chamado Saul como rei de Israel e veio a cumprir em Saul esta ordem que era dura. De quê? De ir e fazer justiça com aquele povo que havia matado, havia destruído, havia perseguido, escravizado o povo de Deus. Então, Deus usa Saul, o rei Saul, e falou para ele, você vai lá e destrói tudo Saul, tudo que eles tiverem, todo o povo. E Saul então obedeceu a ordem de Deus em parte, é bom notar, ele obedeceu em parte, foi lá, houve a guerra, ele levou muitos mil homens, 200.000 homens, o versículo 4 diz, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá, para ir em guerra contra os amalequitas. E então houve essa destruição. E a mando de Deus, que é misericórdia, mas é justiça também. Porque no passado Deus viu a opressão, todas as vezes que os amalequitas se levantavam contra o povo de Israel, Deus foi guardando aquilo. Mas naquela época ele disse, eu vou riscar, está escrito aqui na Bíblia, eu vou riscar este povo, eu vou acabar com eles. E agora chegou a hora. E Deus manda Saul ir e foi lá e destruiu tudo. Amados, eu, como pastor, eu tenho visto como o Brasil tem sofrido perseguições. Uma terra boa,
uma terra que tinha tudo para ser o país mais rico do mundo. Nós temos terra rica, nós temos muita madeira, temos muito ouro, temos muito metal valioso. O nosso ferro tem sido exportado para outros países. Tudo nosso aqui, nós temos vendido para vários países do mundo. Borracha, tudo que o Brasil produz é uma riqueza inigualável. Mas os próprios brasileiros, eu digo brasileiros, mas para mim não são brasileiros. Não são brasileiros porque há um povo aqui que tem traído a pátria, a sua própria pátria. Eles dizem ser brasileiros, nasceram aqui, têm cidadania brasileira, pais brasileiros, mas eles não têm sido patriotas, porque têm traído a sua própria pátria em nome de um partido. Em nome de um partido, eles têm traído a sua própria pátria. É muito vergonhoso o que nós temos visto, temos presenciado. Essas últimas notícias que têm chegado a nós. Deus levanta um homem guerreiro, um homem que veio realmente escolhido por Deus, que eu acredito no nosso presidente Bolsonaro. Até agora ele não fez nada que desabonasse a sua conduta. Um homem que tem um passado limpo e veio com uma filosofia de vida limpa, vem com uma pregação de pôr o pingo nos is, os pingos dos is, e consertando as situações, mas de repente brasileiros se levantam contra ele e querem tirá-lo do poder a todo custo para estar no poder. Que coisa é essa? Querem tirar um presidente que está trabalhando e nós temos visto isso. Amados, ele tem se preocupado com o povo. Em meio à pandemia que nós estamos vivendo, eu vejo a preocupação dele diante de empresas sendo fechadas, funcionários sendo mandados embora, pessoas que ganham pouco, mas ele se preocupou com esse povo e mandou pagar bilhões para atender milhões de pessoas. Cada brasileiro com renda baixa está recebendo aí uma quantia que dá para comer bastante dias, R$600. Você vê a preocupação de alguém que se preocupa com a nação. Não é daqueles que estão querendo lutar contra ele para encher o bolso, para pôr dinheiro no bolso, dinheiro público no bolso, não respeitando nem uma crise que o país está enfrentando no momento de morte, nem em situação de morte. Mas eu vejo que a justiça de Deus começa a agir no Brasil. Nós que acreditamos superficialmente, vimos as coisas superficiais, não enxergamos como Deus enxerga. Deus vê lá o oculto, o escondido, Deus vê o coração do homem. Então, de repente, nós vimos que coisas que parecem absurdas vindo à tona e não sabemos o que está por trás daquilo ali. Mas, muitas das vezes, sujeira, continuam as sujeiras no meio político, laços, astutos laços,
para derrubar um presidente que está trabalhando. Eu sou Bolsonaro, eu votei nele e acreditei na proposta dele. Ele ama a família, é uma pessoa que está lutando pelo bem da família, dos nossos filhos. Então é um homem que precisa ser valorizado. E eu sei que a ideologia dele é colocar também Deus acima de tudo. Ele tem Deus colocando Deus sobre todas as coisas. Ele sempre pregou isso para nós e tem provado isso. Então, amados, eu tenho visto as sujeiras vindo à tona e sabe o que é isso? É Deus trazendo à existência aquilo que não existe para muitos. Porque Deus conhece o oculto e o escondido. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Os seus olhares estão patentes em todas as coisas. Não adianta. Quando o ex-ministro se exonerou, ele não foi mandado embora, ele se exonerou por si mesmo, não diante do presidente, mas diante de uma comitiva. Ele prestou esclarecimentos já com ares de traição ao seu chefe maior, que é o presidente da República. Mas agora a gente está vendo as coisas clareando. Nós estamos vendo o que estava por trás, mas de Deus não se esconde, amados. De Deus não se esconde. Eu sei que Deus estará fazendo justiça nesse país e aqueles que devem vão pagar, vão ter que pagar. Aqueles que devem vão pagar. Ah, se vão. Meu Deus, por causa de poder, por causa de dinheiro, uma corrupção desse tamanho que nós temos visto no nosso país, na nossa nação. Mas assim como Deus fez justiça com os amalequitas, assim como Deus lembrou e falou, eu vou tirar vocês deles, esses inimigos vocês não verão mais, eu vou extirpar. Eu não oro a Deus pedindo para Deus extirpar os inimigos do Brasil. Eu não oro, porque eu acredito em transformação. Eu sirvo a um Deus que transforma o coração ímpio, ganancioso de um homem e faz dele um homem de bem. Eu acredito nessa transformação. Eu acredito que Deus estará tratando com todos aqueles, inclusive que foram parar na cadeia por ter defraudado o país com milhões de dólares, de reais, né? Dinheiro público que serviria para fazer, dar um adiantamento na área da saúde do nosso país e ficou retido no bolso de alguns poucos. Eu sei, eu acredito na transformação. São pessoas que poderão vir a conhecer a verdade e ser transformados, né? Serem transformados. A palavra de Deus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que Deus pode fazer uma grande mudança no coração dessas pessoas, desses falsários, desses que dizem ser e não são, esses que têm aparência de honestos e são roubadores. São pessoas que em nome do dinheiro, por causa do dinheiro, matam, acabam com famílias. Eles podem sofrerem uma transformação pelo Espírito Santo e haver uma mudança muito grande no coração deles. E eles virem a ter temor desse Deus que conhece todas as coisas.
ou então virá o juízo de Deus sobre eles. O juízo é inevitável. Na vida daquele que defrauda e não se arrepende, porque a palavra de Deus diz que o homem peca, nós somos pecadores, mas o homem também precisa se arrepender. Então, na vida daquele que se arrepende, Deus muda a vida dele, Deus transforma a vida dessa pessoa. Se é mau caráter, ele vai ser um bom caráter. Deus transforma, eu já vi muitas pessoas sendo transformadas. E quantas pessoas que tinham um nome grande no país, que hoje você vê eles passarem algemados, estão com tornozeleiras eletrônicas, homens que deveriam ser respeitados, porque ocuparam altos postos públicos de confiança no Brasil, mas traíram a sua própria pátria. Eu sei que Deus está para levantar o seu cajado e colocar cada um no seu devido lugar. Eu sei que o Brasil está quase para passar por uma transformação muito grande. Essa pandemia aí, eu acredito, é um juízo de Deus sobre a nossa nação, porque o homem tem trilhado caminhos escuros, caminhos de corrupção, caminhos de vergonhosos. Em tudo, Deus está decepcionado com o homem. O dinheiro tem falado mais alto. A vida sexual tem falado mais alto. O homem tem procurado viver a sua carnalidade, se esquecendo que Deus é santo e que ele exige santidade de cada um de nós. Mas ele promete justiça também. Agora tem um detalhe, amados. A justiça de Deus, se ela não cumprir aqui na terra, ela vai cumprir depois, na outra vida. Na outra vida. Ou você será cobrado aqui, ou depois você será sentenciado à morte eterna. Eu creio nisso. A Bíblia é clara quanto a isso. Eu que venho de um mundo que não acreditava em Deus, não acreditava que existisse diabo, inferno ou céu, mas eu fui tocado por Deus para entender isso aí. Existe sim céu, existe sim vida eterna, porque foi por isso que Jesus veio ao mundo. Foi por essa causa que Deus enviou o seu Filho, o seu único filho, o seu filho unigênito, para vir aqui, sofrer, morrer no nosso lugar, dar a sua vida para nos resgatar do pecado, da maldição e da morte eterna, e assim nos garantir um lugar lá nos céus, onde não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dente, nem tristeza e nem dor. Mas aqueles que são culpados, os defraudadores, se não se arrependerem, eles cairão na justiça de Deus. Um abraço a todos e que Deus possa nos tirar dessa situação, que Deus possa vir a apurar os brasileiros realmente, e aqueles que dizem brasileiros e estão traindo a nossa pátria, se verão com Deus, se verão com Deus. Tem muitos aí que dizem, eu sou brasileiro, eu tenho uma identidade brasileira, eu falo português, mas eles deveriam estar em Cuba. Eles querem o comunismo, eles querem um país escravizador. Eles não merecem essa terra boa que nós temos. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe.